Ainda buscando entender o que exatamente causou a revolução da chamada geração Z ali no Nepal, os Nepo Kids vêm ganhando uma importância cada vez maior. Entender exatamente o que é isso. Falar também sobre o atentado que tirou a vida de Charlie Kirk, um jovem importante ali, tá? Talvez dos mais importantes do mundo. Influenciadores da direita conservadora, principalmente para os mais jovens, inclusive com o Trump falando que os americanos passam hoje por um momento sombrio da sua história e que isso é responsabilidade de radicais de esquerda, entender exatamente o porquê, enquanto o Catar alega que vai sim atacar Israel e inclusive já está coordenando com outros países árabes como que vai ser essa retaliação contra Benjamin Netanyahu, que segundo Al-Thani, responsável chefe de governo do Catar, é o principal responsável pelos conflitos do Oriente Médio. Para finalizar, pessoal, a Rússia responde que não foi ela responsável pelos drones que atingiram o território polonês, embora a Polônia convoque uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e também o artigo 4º da Constituição da OTAN, falando que está mais perto de uma guerra generalizada desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto nós temos também a Coreia do Sul, alegando que os investimentos nos Estados Unidos podem sim reduzir por conta da captura, vamos colocar assim, de 500 trabalhadores sul-coreanos feitos pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. E as palavras foram ditas pelo presidente do país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Nepal passou por uma grande revolução, e aliás, violenta revolução, com fogo sendo ateado contra o Palácio Presidencial. A própria mulher do ex-chefe de governo estava no palácio ali e morreu queimada, para vocês terem uma noção, depois de que foi levada para o hospital, tudo tal. Ministros foram perseguidos, agredidos, e tudo isso meio que sendo filmado e sendo divulgado pelas redes sociais. Tudo isso acontece porque houve casos gigantescos de corrupção no país, e quando isso começou a ser divulgado pelas redes sociais, a atitude do poder político no Nepal começou a censurar as redes sociais, obrigando que as redes divulgassem informações, enfim, alegando que estava combatendo as chamadas fake news. No final das contas, a população ficou ainda mais pé da vida, e a gente fala que é da geração Z justamente por isso, né? Que é uma geração que já é mais nativa digital, sempre conviveu com as redes, desde a época do Orkut, né, até hoje, sei lá, o Tiki, enfim, né, sabe, a plataforma chinesa que eu tô falando. E isso, tirar deles, né, tirar da geração Z essa capacidade de se comunicar, de se manifestar, talvez tenha aumentado muito a insatisfação com o poder político. E uma das coisas que vem sendo divulgadas, além dos vídeos, né, que estão sendo gravados por produtores de conteúdo ou selfies que estão sendo tiradas, é justamente como que as redes sociais, além de ajudarem nessa divulgação das informações dos protestos, também auxiliaram na inconformidade do país. Estamos falando de um Nepal que atravessa uma grave crise econômica e uma grande desigualdade social. E aí você tinha os chamados Nepo Kids. Quem são os Nepo Kids? Filhos de representantes, de chefes de governo, da justiça, de políticos, que postavam ali meio que ostentando nas redes sociais. Então você tinha, por exemplo, o filho do ex-presidente da Suprema Corte que ficava ostentando veículos de alto padrão, enquanto grande parte da população não tinha acesso a condições básicas de saúde, emprego. Lembrando que, como a gente fala de um protesto da geração Z, um dos principais problemas para essa galera de 16 até 30 anos, que é
O cara de 30 anos é exatamente mais um jovem, né? Vocês entenderam o que eu tô falando? Mas é principalmente o desemprego para a parcela mais jovem da população. O primeiro emprego é um emprego muito difícil quando o país está numa situação grave, economicamente falando, né? E se você deixa jovem de 17 até 25, 26 anos insatisfeito, esse cara sai pra rua, ele vai para protestar, porque geralmente o jovem ele tem mais essa coisa, né, de ser inflamado, de protestar, ainda mais tirando a sua rede social. Enquanto ostenta, por exemplo, carrões, ou então, por exemplo, o filho da ministra da Justiça, que ostentava marcas como a Louis Vuitton, como a Cartier, outra máscara, convenhamos, tá? Que eu nem conheço exatamente, isso também pega muito mal frente à população. Então, olha como as redes sociais, eu diria que é a primeira vez que as redes sociais foram de fato importantes para as manifestações e para saídas de governos. Foi durante a Primavera Árabe, na época, né, as comunidades do Facebook, por exemplo, organizando as manifestações, etc. E dessa vez eu diria que a facilidade da informação e o compartilhamento de dados que expunham a desigualdade social também foi bastante relevante para a revolução do Nepal. Outra notícia que era bastante importante está ligado à morte do influenciador da direita conservadora Charlie Kirk, que defendia, dentre outras posições, tá? O MAGA, o Make America Great Again, era muito jovem, ele dava muito bem com as redes sociais, ele cresceu muito fazendo aquele estilo de confronto, que é comum até no Brasil também, né? Foi meio que exportado para outros lugares. Que um debatedor, ele fica em um local público, ele se coloca ali numa mesinha, uma cadeira, e ele chama alguém para debater com ele, num civil, na rua, numa manifestação, e tenta provar o seu ponto de vista, geralmente contra membros da oposição. Só que como ele cresceu muito, ele começou a fazer isso em grande escala. A gente fala de um influenciador que tinha hoje cerca de 14 milhões, né, de pessoas, somando todas as suas redes sociais. Inclusive, quando ele foi morto, foi justamente por isso. Ele estava sentado na mesa, debatendo ali com pessoas. Numa volta pelas universidades americanas, seriam visitas a 15 instituições, estava na Universidade de Utah e foi responsável ali sofreu ali o atentado. Dentre as posições que ele defendia, ele era bastante MAGA, ou seja, Make America Great Again. Ele defendia a facilidade na posse e no porte de armas, falando que isso defenderia, né, a vida dos cidadãos americanos. Ele teve algumas medidas polêmicas. Por exemplo, ele convocou manifestantes para ir protestar no dia da posse do Biden, ali o dia do Capitólio. Lembrando, galera, que ele também questionou bastante as eleições do Biden e muita gente alega que ele foi um dos responsáveis pelo que aconteceu no Capitólio. E aí, quais são as visões, né? Geralmente os mais democratas, eles alegam que o Trump e o Charlie Kirk, por exemplo, eles falando que as eleições foram ilegítimas, que houve fraude nas cartas, eles acabaram deslegitimando o processo eleitoral americano e insuflando uma raiva da população, que acabou culminando com a invasão ao Capitólio. No caso do Charlie Kirk, ele até incentivou que as pessoas fossem em direção a Washington. O que a galera mais à direita, os republicanos, os conservadores falam? Ah, mas o Trump e o Charlie Kirk, eles em nenhum momento falaram para invadir o Capitólio. Eles pediram manifestações e transparência no processo eleitoral. Enfim, né, ficam essas duas visões. O Charlie Kirk, por exemplo, ele era contra ou negava também o aquecimento global e falava, dentre outras questões, muito criticado durante a pandemia, porque ele era contra as medidas restritivas, liberdade de circulação, do uso de máscaras, né, dentre outras medidas, alegando que isso cerceava a liberdade do povo americano. Então, o cara, assim, polêmico. Só que ser polêmico não justifica um atentado. E eu tenho certeza que eu falando isso, sabia, o professor está defendendo o Charlie Kirk, sabe por quê? Porque o professor ele é de extrema direita. Assim se fosse, sei lá, o caso da Marielle, né? Vou ser contra o atentado contra a Marielle. Sabia, a Marielle, quer dizer que o professor ele é de extrema esquerda. Cara, tem que defender a liberdade de expressão, né? Ainda mais pensando nos Estados Unidos, que eles têm uma primeira emenda que é muito mais liberal na questão de falar. E a Constituição dos caras, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você não tem a plena liberdade para falar tudo o que você pensa. Vou até dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala de defesa do NAS, enfim, sabe, movimento ali do bigodinho, sabe o que eu tô falando? Nos Estados Unidos você tem a liberdade para se expressar, mesmo que seja favorável nesse sentido. No Brasil não, porque alega que esse tipo de coisa, meio que a teoria do Karl Popper, né? Você não pode ser tolerante com intolerante, porque você ser tolerante com alguém que prega intolerância faz com que toda a sociedade seja intolerante e aí a sua própria tolerância vai acabar. Ou seja, eu não posso tolerar que alguém seja enfim, né? Porque isso pode fazer com que a liberdade da população negra seja afetada. Esse é o modelo brasileiro. Nos Estados Unidos não, eles são muito mais liberais no sentido da liberdade de expressão. Enfim, galera, independente desses contextos,
o que a gente tem é o Trump e os líderes da direita colocando a culpa na esquerda, a esquerda sendo responsável por esse ataque, tanto que o Trump até falou, né, que durante anos radicais da esquerda compararam americanos maravilhosos como Charlie aos nazis, enfim, né, sabe, bigodinho, sabe o que eu tô falando, e outros principais assassinos e criminosos do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terror taranã que estamos vendo hoje. Alegando, inclusive, né, que por conta disso, os Estados Unidos estão vivendo um dos momentos mais sombrios da sua história. Ele deixa uma só esposa, tá? Com 2 filhos, enfim, né, depois da sua morte. Ele foi responsável, por exemplo, pela criação do movimento Turning Point, que é uma organização não governamental, que visitava ali instituições de ensino, tinha mais de 3.500 né, posições ali da sua ONG, do Turning Point, alegando que ele era contra a doutrinação nas escolas, alegando que ele pregava, né, um movimento mais de uma direita conservadora cristã, e ele foi assassinado. É fato, galera, que esse tipo de atitude mexe bastante com a sociedade americana e eu diria até com a sociedade mundial. Uma pessoa que tem 14 milhões de seguidores não é qualquer coisa, né? Então, possivelmente um radicalismo político tende a aumentar. Estamos próximos de um momento eleitoral importante nos Estados Unidos, que é o The Midterm Elections, que vai acontecer ano que vem, e a sua figura pode ser muito importante, infelizmente, né, com a morte dele aí, para o movimento conservador. A gente teve também, galera, notícias importantes sobre o Catar. Falei para vocês que Israel fez um ataque contra o território do Catar. Esse ataque, segundo Israel, foi para eliminar líderes do Hamas, inclusive o próprio Benjamin Netanyahu. Ele falou que ou o Catar ele tira as lideranças do Hamas do seu território, ou Israel fará isso por conta própria, e até comparou com o dia, aliás, coincidência, infelizmente também, né? Coincidência, comparou o 11 de setembro, alegando, cara, que o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos foi que eles pregaram que todos os países que poderiam abrigar células terror foram atacados, ou né, poderiam ser atacados a partir da doutrina Bush. Lembra? Eixo do bem, eixo do mal, país do eixo do mal podem ser atacados pelo exército americano. Israel falou que fez a mesma coisa, ou seja, quem abriga células terror do Hamas podem ser atacados também. E nesse ataque que foi feito contra o Catar, o Benjamin Netanyahu ele não conseguiu atingir os seus objetivos, que era eliminar as principais lideranças, mas Israel alegou que fará isso em um futuro próximo, que não estão descartadas novas ações. A questão é que, aparentemente, porque o Catar, eu sempre falo para vocês, é um país dúbio nas relações geopolíticas. O Catar, ao mesmo tempo que ele tem ligações com os Estados Unidos, com a maior base militar dos americanos no Oriente Médio, o Catar, por exemplo, é um intermediador, é um negociador, porque tem um bom interlocução com as lideranças do Hamas. Pois bem, galera, o Catar aparentemente cansou. O próprio Al-Thani, por exemplo, colocou que atacaríamos sim Israel e que está enfurecido. Segundo as suas palavras, a ação desse ataque, dessa agressão contra Israel, está sendo discutida com aliados. Lembrando, galera, que a Arábia Saudita, por exemplo, falou que as forças sauditas estão à disposição do Catar para fazer possíveis retaliações, e eu diria que a própria Turquia talvez esteja um pouco receosa. Por quê? A Turquia também tem uma posição parecida com o Catar. A Turquia não que seja uma interlocução importante entre o Hamas e Israel, mas a Turquia também abriga líderes do Hamas, pelo menos são as acusações internacionais. Ou seja, Israel poderia fazer agressões no futuro também contra o território na Turquia, alegando uma espécie de guerra ao terror, enfim, né? Como os Estados Unidos fizeram a partir de 2001. E aí o Al-Thani falou que não tem palavras para descrever como estamos enfurecidos, que isso foi terror anti-Estado. Ele alega que o Netanyahu conduz o Oriente Médio ao caos e que, aparentemente, o Catar ele ficou durante quase 2 anos desperdiçando o seu tempo, porque o Benjamin Netanyahu não está disposto a fazer a paz. Ele também coloca que essa atitude de Israel de atacar um país independente, ferir os princípios da Carta da ONU sem autorização do Catar em território do Catar, acaba com as esperanças dos reféns, porque se tinha algum tipo de força de comunicação, geralmente quem fazia a interlocução era o Catar e o Egito, que negociavam com o lado ocidental, ou com Israel e Estados Unidos, e com o Hamas, e que isso não vai mais acontecer agora. A própria a Ursula von der Leyen, por exemplo, colocou, né, que sanções estão sendo pensadas também contra líderes israelenses por conta desses ataques. O Trump falou que ele foi avisado e que ele avisou lideranças do Catar. O Catar nega, fala que é mentira, até porque militares também do Catar foram eliminados. Isso é verdade, está no ataque de Israel. Mas o ponto ele chama atenção,
Porque Israel falhou nos seus ataques. Sim, se a esperança, né, o seu objetivo era matar as lideranças do Hamas que viviam no Catar, isso não aconteceu. Eles não estavam lá. Israel não costuma errar muito os seus alvos, visto o que aconteceu, por exemplo, na guerra contra o Irã. Pode ser que os Estados Unidos realmente tenham avisado o Catar e o Catar tenha avisado lideranças do Hamas. Professor, isso aconteceu? Infelizmente não consigo confirmar para vocês, né? Mas aparentemente é o que pode ter rolado. Vai lembrar, galera, que o Catar, então, vai se mobilizar com outras lideranças e muito possivelmente uma resposta mais efetiva contra Israel pode acontecer, gerando um aumento ainda maior da violência no Oriente Médio e um caos generalizado. Aliás, vários líderes do Oriente Médio que já são contra Israel, como por exemplo o Irã, foram em defesa do Catar, alegando que houve uma violação, um ataque de Israel contra o país. E aí, pessoal, mais uma guerra generalizada no Oriente Médio? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos também duas questões importantes. Trouxe para vocês ontem, né, que a Rússia aparentemente tinha disparado alguns drones, não, que ela disparou, realmente disparou, né, contra o território ucraniano, mas segundo a Polônia, 19 drones, esse foi o número oficial que o Donald Tusk compartilhou, 19 drones atingiram o território polonês, vindos da Rússia, alguns até mesmo da Bielorrússia, ou Belarus, que é um país alinhado, né, o Lukashenko ali alinhado com os interesses do Putin. E aí eu trouxe para vocês que a Ucrânia, por exemplo, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, convocou a OTAN a partir do seu artigo 4º da Constituição, alegando que fará consultas, já fez, né, inclusive consultas com outros líderes ali europeus e dos Estados Unidos e do Canadá, que são os países da OTAN, para discutir respostas conjuntas, sanções contra a Rússia, e alegou o próprio Donald Tusk que a Europa nunca esteve tão próxima de um conflito armado como está, ou de um conflito armado generalizado, como esteve, por exemplo, desde o final da Segunda Guerra Mundial. E a Rússia respondeu. Quando eu tinha gravado para vocês ontem, não tinha respondido de maneira oficial. Agora respondeu, falando que o Peskov, né, que é o porta-voz do Putin, alegou que é um absurdo mais acusações que o Ocidente está fazendo contra a Rússia e que isso é simplesmente mentira, alegando que os drones que são utilizados pelos russos têm um alcance máximo de 700 quilômetros. Ou seja, até do ponto de vista físico, é impossível que fossem drones russos que atingissem o território polonês. A Polônia já falou que estava preparado para isso, ou seja, para a Rússia alegar que era uma tática de bandeira falsa, ou seja, como se a Ucrânia tivesse atacado a Polônia ou a OTAN tivesse atacado a Polônia, para culpar os russos e fazer algum tipo de agressão contra a Rússia, e que qualquer um que compartilhe esse tipo de informação, alegando que a Rússia não atacou porque o drone não tinha capacidade, está espalhando desinformação russa, propaganda russa. Galera, de verdade, tá? É muito difícil a gente saber. Os modelos de drones que foram capturados, alguns deles eram Shahed, que são os utilizados pelos russos, inclusive. Então dá a entender que foram os russos de fato. Mas a Rússia alega que não teve participação. E de fato, galera, quando a gente analisa geopoliticamente, ou Putin está querendo fazer um grande teste da OTAN. Pô, será que a OTAN vai me responder? A gente violou o espaço aéreo, são drones aqui que foram utilizados. A gente fala que não foi a gente, vamos ver qual vai ser a resposta da OTAN, para ver se a gente pode dar um passinho a mais. Mas convenhamos, galera, que você atacar a Polônia ainda, que é um país que está se armando bastante, é você acordar a OTAN ainda mais. É você justificar medidas como a Polônia, por exemplo, começou a reativar algumas bases militares em Belarus. E aí era isso que o Putin queria? A gente tem o Mark Rutte, por exemplo, outros líderes da OTAN pedindo maiores sanções. Os Estados Unidos, né, o Trump falou, nossa, mas o que está passando com o Putin? Vamos ver o que está acontecendo. Ele quer o quê? Que os americanos fiquem mais satisfeitos com a Rússia? Não parece uma atitude muito inteligente, a não ser essa provocação. Ou pode ter sido, claro, um ataque de bandeira falsa. Mas a Polônia fala que não a partir das suas investigações. Vamos aguardar um pouco mais cenas nos próximos capítulos. E para finalizar, pessoal, tivemos também o presidente da Coreia do Sul se manifestando sobre o caso da Hyundai. Para quem não sabe, né, os Estados Unidos, eles fizeram uma tática ali, o serviço de imigração, capturando pouco menos de 500 trabalhadores sul-coreanos que, segundo o governo sul-coreano, estavam numa situação legal. Por quê? A gente fala hoje de Coreia do Sul e Estados Unidos, que tem uma parceria muito interessante com a Hyundai, com a LG, com a Samsung, com outras marcas espalhadas e com altíssimos investimentos. Por exemplo, recentemente a Coreia do Sul fez investimentos na casa de 20 bilhões de dólares, dentre outras coisas para a construção de plantas industriais.
Poxa, não são os americanos que querem se reindustrializar? A Coreia do Sul está ajudando, pelo menos nesse sentido, né? Só que para você construir essas plantas, vocês precisam de engenheiros. E não exatamente engenheiros americanos, mas engenheiros com a inteligência, com o conhecimento sul-coreano. Só que vocês entendem que o cara vai ficar morando nos Estados Unidos? Uma estadia temporária. Então, um tipo de visto temporário também. É isso que o presidente sul-coreano alega. Olha, os trabalhadores lá estavam numa situação legal que eles sempre trabalharam nos Estados Unidos. Eles iam ficar de maneira temporária porque eram engenheiros e depois iam voltar para o país. Eles foram capturados pelo serviço de imigração. O presidente sul-coreano falou que isso demonstra uma certa insegurança jurídica e que a Coreia do Sul ela pode passar a não investir mais no território americano como investiria antes, porque os trabalhadores não vão querer trabalhar nos Estados Unidos sabendo que eles podem ser capturados pelo serviço de imigração por uma estadia legal, ou que teoricamente seria legal segundo os princípios que a Coreia do Sul considera como princípios mais legítimos. E como eu trago para vocês, né? Ah, mas a questão da migração é uma questão importante. Concordo. Só que extremismos levam a rompimentos geopolíticos também. Acho que essa medida do Trump, né, de fazer esse grande serviço de detenção de imigrantes supostamente indocumentados, não foi uma atitude inteligente e pode sim gerar insegurança jurídica e problemas diplomáticos com países aliados como a Coreia do Sul. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.